Toda a igreja, por favor, repita comigo. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Amém. Esse é o tema da mensagem, me fortalecendo no Senhor. E você está vendo, a narrativa é bem clara, que Davi, ele estava habitando a cidade de Ziclag, e ao retornar de algo que ele estava fazendo, juntamente com o rei dos filisteus, Davi se juntou com o rei dos filisteus? Sim. Davi estava fugindo de Saul, o que levou ele a se refugiar na terra dos filisteus. E ele ali ganhou a confiança do rei daquele povo, o rei Aques, e pediu para ele uma terra onde ele pudesse ficar, para não precisar ficar morando no palácio do rei, para você entender como Davi estava sendo bem visto naquela terra também do povo inimigo do Senhor. Mas pela pressão que estava sendo exercida sobre Davi, ele precisou recorrer a esta estratégia. E quando ele recorre, ele tinha cansado de fugir em terra deles. Saul sempre dava um jeitinho de ir, de localizar. Deus o livrou das mãos de Saul por diversas vezes. E também livrou Saul de ser morto, porque uma certa ocasião, Saul entrou bem no lugar onde Davi estava. E ali os homens de Davi começaram a falar, olha, o Senhor está entregando Saul nas suas mãos, está na hora de tirar a vida dele. E eu confesso para você que se eu fosse Davi, eu ia pensar que era Deus mesmo. Mas isso aí é uma outra aula, uma outra meditação. Ele cansou de se refugiar na terra do povo cristão, do povo do Senhor, aliás, do povo de Israel, e ele se refugiou lá no exército inimigo, lá ele conquistou o respeito do rei, e aí Saul parou de perseguir Davi. E Saul, o rei dos filisteus, o rei Aques, forneceu para ele essa cidade, Ziclag, onde ele e os soldados valentes dele, que nessa altura estavam em 600 homens, eles montaram um acampamento, e a Bíblia diz que eles ficaram morando ali por 1 ano e 4 meses aproximadamente. Quando ele sai para uma peleja onde o povo filisteu iria enfrentar o povo do Senhor, esta mesma peleja onde Saul acabou perdendo a vida, tirou a sua própria vida, eu creio que Deus providenciou para que Davi não precisasse pelejar. E o próprio pessoal dos filisteus lembraram, poxa, peraí, esse Davi é aquele que matou o nosso soldado valente, o Golias. Falaram para Aques, manda esse cara embora, porque na hora da peleja ele vai se voltar contra nós e vai apoiar o povo de Deus. E aí Aques fala, Davi, vai embora para casa, deixa que a gente vai prosseguir na peleja. E eles foram para o norte e Davi volta para o sul. E quando eles vêm à cidade, os amalequitas haviam tomado a cidade de Ziclag, levaram todos, como você leu aqui, levaram todos prisioneiros, inclusive as 2 mulheres de Davi, que nessa ocasião estavam com ele. Levaram crianças, idosos, levaram todos e tacaram fogo na cidade. Os homens queriam apedrejar Davi. Eles choraram até não ter mais força e queriam apedrejar Davi. E aí, essa passagem está falando sobre se fortalecer no Senhor. Davi, que em Atos capítulo 13 é apresentado por Paulo como sendo um homem segundo o coração do Senhor. Por quê? Porque Deus disse para Samuel, eis que achei um homem que é segundo os meus propósitos, que agrada ao meu coração pela sua forma de agir. E lembra quando o profeta vai lá ungir os filhos de Jessé? Não é nenhum desses, porque você está vendo o exterior, eu vejo o coração. E aí Samuel manda chamar, tem mais algum filho? Tem Davi, vai lá chamar. Esse é o homem segundo o coração do Senhor. Ou seja, tem todo um procedimento, toda uma conduta, os pensamentos, o coração, segundo aquilo que Deus tem para a vida dele. Esse é Davi. Paulo o apresentando como homem segundo o coração de Deus. O Davi que passou por aflições, diversas delas. Imagina depois desse contexto que estou te passando, depois de fugir muitas vezes em sua terra, de ter defendido o exército do Senhor, que ninguém queria se colocar lá contra Golias, ele começa a defender Saul, mas Saul começa a persegui-lo por inveja. Começa a persegui-lo porque as mulheres cantavam, olha, Saul matou 1000, e Davi matou 10.000. E aí começa uma inveja. E Saul começa a preparar coisas para Davi morrer, e ele não tinha pecado nenhum. Nem contra o Senhor e nem contra o rei dele. Depois de tudo isso, ele se refugia numa cidade, em terra estranha. Imagine você tem passado algum tipo de questão que esteja tentando tirar a sua força? Algo que precise que você se fortaleça no Senhor? Porque é isso que Deus está falando conosco.
Como é que nós vamos aprender a nos fortalecer no Senhor? Baseados naquilo que Davi passou. Mas quando a gente olha para Davi, lembrando dele como rei, a gente se esquece. Quando a gente olha que Davi pecou com Batseba, a gente fala, olha que rei, que vacilo. É fácil se fortalecer, ele estava devendo, ele pecou, e aí ele aprendeu a se fortalecer. Aqui Davi estava sem pecado nenhum diante do Senhor. Mas as perseguições continuaram surgindo. Mas ele soube se fortalecer, e você repetiu comigo, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. E é baseado nisso que eu quero que você pense, o que é que tem tentado roubar a sua força? Porque se nós apenas lermos juntos, a gente aprendeu mais uma passagem, e não colocarmos em prática, nós não aprendemos a nos fortalecer. E o que Deus quer trazer para nós é um aprendizado sobre como nos fortalecer nas dificuldades. E talvez você esteja passando por algo que está tentando roubar a sua força. Quem sabe essa semana, um mês, um ano inteiro, nos últimos 10 anos, você não conseguiu ainda se fortalecer, mas o Senhor hoje está nos ensinando e vai falar muito sobre a questão de nós estarmos de pé na presença do Senhor. Fortalecer-se no Senhor significa reconhecer a própria limitação e depender do poder ilimitado dEle, não na nossa própria força. E eu louvo a Deus porque o pastor Vitor comentou aqui. Alguns falam da sua força, dos carros, dos cavalos. Nós fazemos menção do Deus da nossa vida. Amém? É Ele que nos fortalece. Primeiro ponto para a gente aprender a se fortalecer no Senhor, é que só se fortalece no Senhor aquele que sabe realmente quem Ele é. Quantas e quantas pessoas, e talvez eu e você, quantas e quantas vezes, ao passarmos por uma situação ruim, ou uma demora sobre algo que a gente está tão pedindo a Deus há tanto tempo, e aí não surge, a gente acaba se distanciando do Senhor. Alguns vão embora, alguns estão dentro da igreja, mas com o coração longe do Senhor. Só se fortalece nele aquele que realmente sabe quem Ele é. Só consegue se levantar no Senhor aquele que sabe que Ele é o refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente no meio da angústia. Esse é o Deus a quem nós servimos. E por que Deus colocou isso para nós? Porque muitas e muitas pessoas estão achando que deixar o mundo e vir aos pés do Senhor é como se fosse uma varinha de condão. É um passe de mágica. E acha que ao chegar na presença do Senhor, todas as coisas vão caminhar muito bem, a resposta virá, e aí virá um dinheiro que falta, e aí virá uma resposta, e vai ser paga aquela dívida sozinho, e o casamento vai ser restaurado, mas às vezes é bem verdade que a gente chega, e as coisas ao invés de melhorar, elas começam a piorar, ao olhar humano. Alguém já passou por isso? Nem precisa levantar a mão. Mas o que é que faz a gente prevalecer na presença do Senhor? O que é que faz a gente voltar a se fortalecer como Davi? Porque, não sei se você percebeu, se não havia pecados em Davi, por que é que estava tendo aquela perseguição? Davi que amava tanto estar na terra que ele cresceu, amava tanto o Senhor seu Deus, ele estava longe de poder adorar o Senhor nos lugares sagrados. Davi não podia nem mesmo adorar o Senhor com liberdade, e ele, imagina ele olhando para si e falando, Senhor, não tem nada de errado. O Senhor me ajudou contra ursos, contra leões, me ajudou contra aquele gigante filisteu, eu não tenho feito nada contra o meu rei. O Senhor sabe que não há pecado no meu coração, eu nunca desrespeitei o meu rei. E a resposta não veio. Saul continuou perseguindo, onde surge a estratégia de se refugiar numa terra estranha, e lá na terra estranha, a hora que parece que tudo está indo bem, o que acontece? Chega lá, todo mundo foi levado embora. Tudo aquilo que estava ali, que tinha valor, foi arrastado embora. Os lugares onde de repente eles estavam plantando, estabeleceram um lugar, tudo queimado, a ponto de eles chorarem até perder as forças. E os homens querendo apedrejar o líder deles. Imagina a situação, era para esse homem se apegar com Deus ou para ele ir embora? O que você me diz? Você faria o quê? Você já fez alguma coisa assim? Quando as coisas parecem que não tem saída, a hora que você está se levantando, surge quem sabe uma doença, uma enfermidade, a hora que você está se levantando, alguém vem e levanta uma traição contra você, uma calúnia, alguém falando algo que você não fez, falando sobre algo que você não cometeu, um erro que você não cometeu, uma injustiça.
nós só conseguiremos nos levantar e nos fortalecer no Senhor se a gente souber quem realmente Ele é. Porque Davi conseguiu se fortalecer no Senhor porque ele sabia quem era o Deus da vida dele. Os melhores salmos, aqueles que mais nos aproximam do Senhor, que tem mais propriedade falando para nós, que a gente lê, de repente se identifica, são salmos de Davi, que escreveu no meio dessas angústias, mas ele nunca abandonou o Senhor Deus dele. Nunca. Só se fortalece no Senhor, e se tem algo que você está precisando se fortalecer, você precisa trazer à memória quem é o nosso Deus, que é o Deus que trabalha, independente do nosso olhar limitado. É o Deus que mesmo quando as respostas não chegam, ou quando não está caminhando como a gente gostaria, a gente precisa ter certeza que Ele está sobre a nossa vida, comandando tudo. A nossa vida está sob os cuidados dEle. É isso que vai te fortalecer para continuar. Porque, irmãos, tem muita gente hoje se dizendo evangélico, se entregando, aceitando um apelo que às vezes nem entendeu o que é, nem sabe exatamente o que é. Aí é toda a igreja batendo palma e tal, e ele vem, aí ele fala, não sei exatamente o que aconteceu, mas domingo que vem eu estou lá de novo, quarta-feira que vem eu estou lá de novo, e aí vai. Só que quando surge o menor aperto, que é natural da vida do cristão, essa pessoa some, porque ela entendeu tudo errado. E ela não consegue se fortalecer porque ela não sabe quem de fato é Deus. O Deus que a Bíblia fala para nós, promete para nós, Paulo dizendo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Ele. Portanto, se a gente estiver passando por qualquer tipo de necessidade, o fortalecimento vem se a gente souber que Ele está cuidando. Porque se você tiver dúvida disso, Satanás já te levou embora. Cedo ou tarde. Se alguma coisa tem te segurado dentro da igreja e você está morto espiritualmente, é momento de você se fortalecer nele, porque os seus dias já estão contados, em algum momento você vai se perder. Talvez você possa ser um adolescente que está sendo obrigado pelo pai e pela mãe para estar, mas o seu coração já não está no Senhor, você precisa buscar ardentemente, porque se você não se fortalecer nele, Satanás vai te levar embora. Sabendo que todas as coisas cooperam, você entende quem é o Deus que tem cuidado da sua vida. Sabendo que a resposta está demorando, você acha que Deus não se lembra mais de você? Você vai saber que Ele tem promessas para cada um de nós. E vai se cumprir como nós cantamos. Tudo que o Senhor tem para nós, vai se cumprir. E ainda que nessa terra nós não tenhamos a prosperidade que o Marcelo comentou, que domingo foi muito bem explanada pelo pastor Vitor, prosperidade e ausência de necessidade, ainda que você esteja com uma necessidade aí, necessidade na saúde, uma necessidade psicológica, neurológica, uma necessidade financeira, uma necessidade de resgate do seu casamento, dos seus filhos, ainda que haja alguma coisa, uma necessidade, se você se fortalecer e souber quem Deus é, você se fortalece, sabendo que a nossa alegria não será aqui. É claro que Deus nos dá, sim, muitos momentos de alegria, que as pessoas chegam a invejar, chegam a desejar. Então a gente precisa valorizar momentos de alegria, sabendo que tem muitas pessoas que não os vivem. A gente precisa celebrar cada momento. E ontem eu ouvi uma história de uma reunião de empresários, num grande restaurante, e ali um empresário chamou o garçom e pediu algo, daqui a pouco o garçom veio trazer, e aí estava sem a colher. Poxa, eu estou sem talher aqui. Ele falou, me desculpa, mas já trago já para o senhor. E quando ele acompanhou com o olhar aquele garçom, ele viu o garçom passando, e muita gente chamando, e a casa cheia, e o garçom naquela correria, tentando tratar todo mundo com muita alegria, com muita tranquilidade, mas gente brava, desrespeitando às vezes, poxa, não é para acontecer, vem logo, tô com pressa. E aí o empresário olhando, daqui a pouco o garçom vem, tentando socorrer do jeito que ele dava para cada um ali, e chega, me desculpe pela demora, aprecie sua refeição, entregou o talher. Aí ele leu no uniforme, ô Wagner, uma correria hoje, né? Ele falou assim, graças a Deus que está bastante correria hoje, e saiu. E isso fala muito conosco, porque às vezes a gente olha as coisas do dia a dia, a gente fala, poxa, qualquer um no lugar daquele garçom ia falar, nem me fala, tantos problemas, agora o pessoal falando, acho que eu tenho que socorrer aqui, socorrer ali, todo mundo quer ser atendido. Quantas vezes a gente não é levado a reclamar de alguma situação? E aquele garçom mudou a vida daquele empresário falando, graças a Deus. Porque aquilo abriu a mente do empresário falando, de repente, tem uma família precisando do sustento em casa, e ele está feliz porque está tendo trabalho. De repente, já ficou muito tempo sem emprego nenhum, e hoje está aqui empregado.
Amanhã cedo nosso relógio toca e às vezes a gente fala, poxa vida, nem dormi direito, aquelas preocupações, e a gente pode trocar isso por graças a Deus. Muitas e muitas vezes eu sou carne, eu ia levantar da cama, quando as crianças eram pequenas, às vezes acordava, despertava, muitas e muitas vezes minha mulher segurava lá, e eu falava, hoje eles dormiram bem, dormiram nada, acordaram 3, 4 vezes, e ela segurava o rojão, mas algumas vezes eu despertava, daqui a pouco o relógio também despertava, e eu falava, poxa, eu queria tanto ficar aqui hoje, estou precisando de férias. Aí na minha mente vinha, tem um pai de família que não dormiu a noite inteira, sabe por quê? Porque ele não tem um emprego, e daqui a pouco os filhos vão acordar e ele não tem nem leite na mesa. Aí eu falava, Senhor, obrigado porque eu tenho um emprego. Muda totalmente a perspectiva quando a gente tem gratidão. Você já monta na moto, já vai trabalhar feliz, a hora que der você cochila um pouco e vai que vai. Vê as crianças crescendo, vê as crianças brincando, não dormiu a noite, mas tá bom, daqui a pouco vai começar a dormir. Hoje está lá, está brigando para ver se acordo eles. Glória a Deus. A gente reclamava porque acordava no meio da noite. Agora a gente reclama porque não acorda. Até as crianças ficam olhando e falam, o que está acontecendo? Decide aí. Não é? A gente tem que aprender a valorizar aquilo que a gente tem. E se fortalecer no Senhor depende de você saber quem Ele é. Quando a gente olha e fala assim, esse é o Deus que está me sustentando num emprego. Poderia ter muitas outras pessoas no meu lugar. Esse é o Deus que está cuidando da minha casa. A gente se fortalece no Senhor se a gente sabe quem Ele é, porque se a gente não souber quem Ele é, nós somos fadados a continuar fracassados. E é de mal a pior. Identifique quem é Deus na sua vida. Por que é mesmo que você está seguindo Ele? Esperando sua vida melhorar muito financeiramente? Esperando sua vida ficar linda, para todo mundo olhar e falar, nossa, como você está bem de vida? Volta, reinicia o processo. E pede a Deus para te dar força para adorar por quem Ele é, independente de respostas que Ele trouxer, amém? Isso vai te ajudar a se fortalecer cada vez mais. E talvez você olhe e fale, pastor, nem estou precisando me fortalecer, está tudo tranquilo. Ótimo, grava bem essa mensagem. Porque Cristo disse que a tempestade vem para quem ouve e obedece, e para quem ouve e não obedece. Para quem ouve e pratica, faz a casa na rocha. A tempestade vem, a casa não cai. Quem ouve e não pratica, desobedeceu, fez a casa na areia. Quando a tempestade vier, a casa cai. Ou seja, a tempestade vem para quem está obedecendo e para quem não está. Não estou profetizando, só estou te alertando que chega. E aí você vai saber se fortalecer. Porque se você sabe quem é Deus na sua vida, meu irmão, não tem nada que te derruba não. Amém? Segundo ponto, só se fortalece no Senhor aquele que sabe que ninguém pode fazer isso por ele. Vou ler de novo só para você entender. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Só se fortalece no Senhor aquele que sabe que ninguém mais pode fazer isso por ele. Davi se fortaleceu. Imagina Davi, longe de todo mundo, longe da família, longe de pessoas que ele considerava muito, esperando alguém vir levantar ele. Não chora não, Davi, Deus é forte. Deixa eu falar um negócio para você. É muito bom e é por isso que Jesus instituiu a igreja, porque a gente andar junto é maravilhoso. Tem dia que a gente está triste, está derrubado, e o Senhor usa os nossos irmãos para nos levantar, às vezes sem eles perceberem. Mas vai ter momentos que não vai ter ninguém. Você vai estar sozinho na multidão. Eu falo que é a pior solidão que existe. Sozinho na multidão. Porque ninguém consegue compreender. E às vezes pessoas você começa a conjecturar. Fala, meu irmão Alex aqui pode me ajudar. De lá de casa eu já penso, vou mandar para o Alex como quem não quer nada. Alex, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, pastor? E você está bem? Não, você nem imagina. Está acontecendo isso. Mas Deus vai me fortalecer. Sabe aqueles miguezinhos? Querendo que o cara faça. Aí você fala assim, o Alex vai me levantar. Aí ele fala, pastor, mas vai dar certo, viu? Vou orar por você. Você fala, caramba, o Alex podia me ajudar, hein? Dureza de coração. Louco. Aí você fala, não, mas a irmã Ana vai me ajudar. Oi, Ana, tudo bem? Com a Ana você já falou, que já queimou uma ficha, já viu que não deu certo, já chega mais apelando, chorando mais, sabe? Manda emoji de chorinho, sabe, no WhatsApp. Nossa, Ana, você não acredita. Nossa, hoje está tão difícil, meu irmão. Olha, assim, assado. Fica tranquilo, pastor. Vou orar por você. Fala, não. O que está acontecendo com esse povo, Senhor? Essa igreja que o Senhor colocou aqui, para mim, não ajuda em nada. Sabe quem que é? É Deus segurando.
Senão eu vou pensar neles como muleta da minha vida. Ó, o Alex me salvou. Ó, a Ana, o Alex não salvou, mas a Ana ajudou. Ainda vou ficar com raiva do Alex e usando a Ana de muleta. E Deus, para lá e para cá, circulando, esperando eu me fortalecer nele. E eu me fortalecendo nos irmãos. Esse vai 2 recadinhos para você. Primeiro, se Deus estiver querendo que você se fortaleça nele, você está perdendo o maior tempo da sua vida. Talvez algumas pessoas, alguma estratégia possa dar certo, mas está atrasando o seu sonho. Segundo, você que gosta de ajudar os outros sem perguntar nada para Deus, Deus pode tirar de você também, viu? Que aí é eu e o ser quebrado. Porque se Ele quer tratar eu, você vai afundar junto. Presta bem atenção, se a gente quer ser servo, a gente precisa estar à disposição do Senhor, nos fortalecendo nele. E às vezes uma coisa que te fez cair, foi que os irmãos não estavam te ajudando, foi que a família não te ajudou. Irmãos, Davi se fortaleceu sozinho no Senhor, Deus da vida dele. E eu e você conseguimos também. Não por nada, eu vou, também não adianta, hein? Arrogância, vou mostrar para todo mundo que Deus é na minha vida. Se tiver arrogância no coração, vai atrasar o processo também. Davi não levantou e falou: ih, seus cambada, agora que eu estou bem aqui, que Deus está me enchendo de coisa, vocês vêm aqui, né? Vem aqui pertinho do pai. Que a Bíblia fala depois aqui, que a hora que ele dominou tudo lá, os caras vinham trazendo os animais para ele, pondo aos pés de Davi. Nas entrelinhas a Bíblia mostra, né? Oh, ficou ruim, rapaz. Davi viu, a hora que eu peguei a pedra ali, querendo apedrejar ele. Agora que ele está 5 homens, estou vendo que ele está assim com Deus ainda, rapaz. Vai ficar ruim para mim. Depois você lê a Bíblia lá. Os homens vinham e traziam, no finalzinho eu leio para você. Os homens vinham e traziam os animais para ele. Ó, Davi, trouxe para te agradar. Peguei de uma cego ali, ó. Trouxe para te agradar. A hora que visse, Davi ia falar: agora eu vou mandar matar todo mundo aqui. Quem que começou a pegar as pedras lá? Não, Davi, não sei o que, não. Davi, eu vi o Zezinho, ele foi o primeiro a pegar a pedra. Foi o Zezinho? Mata. Porque tem gente que fica, tem sabor de mel. A minha vitória de hoje tem sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai ter que ver. Não adianta, gente. Só se fortalece no Senhor aqueles que sabem que não vai ter ninguém que vai levantar ele. Que ele tem que se levantar no Senhor. Às vezes você está sozinho, achando, incriminando pessoas. Eu até te entendo, eu sei que às vezes você está confiando num pai. Às vezes a esposa, o marido não compreende a dor. Não adianta ficar naquele: eu me separei porque eu passei por um problema e tal. E Deus está olhando de lá de cima falando: filha, você foi no caminho errado. Filho, foi no caminho errado. Minha família, pastor, não me apoiou. Minha esposa não me apoiou. Era Deus querendo tratar e você querendo usar eles de muleta. E gente, a gente tem que entender. Tem momentos que o pastor não vai poder te ajudar. Tem momentos que todos os intercessores orando não vão poder te ajudar. Porque Deus quer que a gente olhe para Ele. Se fortalece no Senhor, aquele que sabe que só Ele vai conseguir, não tem ninguém que faça por Ele. Então, se houver algo te apertando aí, pensa nisso. Porque eu já passei por alguns apertos. Imaginando, o patrão precisa reconhecer. Agora é minha vez de alcançar aquele cargo. Poxa, meu chefe sabe que pode contar comigo sempre. Estou sempre ali trabalhando direitinho. E não sou aquele cara errado não, que fica só fazendo, tá perto, bajulando. Não, eu faço mesmo de coração. E Deus sabe, tenho certeza que agora é a hora. Deus não deixa ninguém te levantar. Aí você cai. Aí você precisa se fortalecer. Só que Satanás vem soprando: foi culpa do fulano, foi culpa do outro. Aquele lá está puxando o seu tapete. Esse chefe é um sem vergonha. E você afundando cada vez mais, porque aí Satanás começa a te alimentar com uma comida que não faz bem. Você consegue se levantar no Senhor. Você consegue se fortalecer no Senhor, seu Deus. E ao se aproximar dEle, Deus vai começar a revelar para você por que é que situações estão acontecendo. Ao se aproximar dele, você vai se fortalecer, porque ele começa a te mostrar um outro panorama. Um outro panorama. Irmãos, nós trabalhamos, o pastor Vitor falou um pouquinho aqui, domingo, nós trabalhamos no setor público. Quantas e quantas vezes a pessoa vai lá, alcança um lugar muito bom num concurso, ele entra na pior vaga que existe no lugar. A pior. Às vezes o cara mais bem colocado. Aí eu fico imaginando a pessoa lá orando: pai, eu quero, porque eu quero pegar tal lugar, que eu vou lá. Aí ele vai, ele entra no pior lugar, e ele fica o resto da vida trabalhando no pior lugar. Aí entra o outro mais quietinho, às vezes mais desprovido de capacidade.
ocupa um lugar maravilhoso, que é o sonho de todo mundo. Fala, aquele setor é muito bom. Entende? Que nós não sabemos exatamente como são as coisas, mas Deus sabe, e a gente pode se fortalecer nele, por nossa conta. Pai, por que as coisas não estão caminhando? Por que a resposta não chegou? Por que meu encarregado não me colocou agora no setor que eu queria? O pai começa a falar, aguarda, filho, aguarda que você vai entender. O pai nem responde, mas fala, aguarda. Aquela paz excede o entendimento, te dá tranquilidade, você se fortalece no Senhor. Passa 2 semanas, você vê um BO que surgiu lá, você fala, era para ser eu lá. Ô paizinho, obrigado pela tua misericórdia. Se fortaleça no Senhor, sabendo que ninguém mais vai te levantar. É o Senhor. Então busque Ele, esteja de pé diante da presença dEle, porque nada vai te roubar da presença do Senhor. Amém? Está guardando tudo isso no seu coração? Amém? Então tá bom, me fortalecendo no Senhor. Terceiro ponto, só se fortalece aquele que tem obediência total ao Senhor. Verso 7 diz o seguinte, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Fala para mim, já falei um pouquinho de Davi, você conhece ele melhor do que eu falei aqui. Chegou no lugar, você percebeu que ninguém morreu. Se tivesse morrido, não tem como ir atrás. Você percebeu que ninguém morreu. Sabe de quem nós estamos falando? De Davi, né? Aquele cafunda foi atrás do Golias, certo? O que Davi teria feito? Naturalmente, em vez de ficar chorando até perder força, do mesmo jeito que eu cheguei, perna para quem tem, vou atrás desses malucos aí, vou mostrar para eles que o chicote estrala. É ou não é? Quantas vezes você já fez isso? O quê? Mexeram? Não acredito. O quê? Era a minha vaga, colocaram quem? Eu vou lá tirar satisfação agora. Chorar é para fraco. Chorar até perder força? Davi caiu no meu conceito, hein? Eu vou lá atrás disso aí, vou tirar satisfação. Eu não levo desaforo para casa. Você já ouviu isso ou não? Você já falou isso ou não? Nem responde. Um dia teve um pastor aí, que ele estava indo para Israel, sabe? Aí mexeram no doce dele. Falaram que ia para Israel, tal, beleza. Ele não tinha pedido nunca nada para Deus. Deus falou, você vai para Israel, filho. Amém. Ele ficou tudo contente. Foi lá conversar no trabalho. Posso marcar férias? Pode. Então, tranquilo. Vamos marcar tudo aí, deixa tudo certo. Faltando 15 dias para ele ir para Israel, vieram falar para ele, as suas férias não vai sair. Como assim? Como assim? E ele estava em casa, junto com a esposa dele. Aí ele saiu, que ele falou, eu vou lá conversar. Vou lá conversar. Vou lá mostrar para eles que não é bem assim. A gente é bonzinho, os outros acham que a gente é tonto. Onde já se viu? E Deus vai comigo, hein? Deus fala, Tá dando ordem aí? Que eu vou lá, e porque eu vou lá mesmo. E a esposa dele falava assim, amor, não é melhor deixar não? Se eu deixar passar, aí sim que vai descambar as coisas. Ah, é? Você vê? Até com o pastor acontece, né? O pastor chegou lá no estacionamento que ele estacionava o carro todo dia, ele foi dar ré lá, e uma árvore cresceu, naquele dia a árvore cresceu, ele bateu nela. Naquele momento, irmãos, eu parei e falei, Deus, tem coisa errada. Essa viagem foi o Senhor que prometeu. Esse carro foi o Senhor que me deu. O Senhor não se alegra de tirar o doce da minha mão, e o Senhor não se alegra de fazer o carro que o Senhor me deu ficar quebrado. Eu virei para a Ju e falei assim, na minha mente eu falei, Deus, se é o inimigo querendo me tirar a paz, aquela lanterna, conserta ela agora, porque eu tenho certeza que ela deve ter dado um estrago lá. Pedi para a Ju, desce lá, amor, dá uma olhadinha, ver se a lanterna está estragada. Eu estava a 30 metros de um local para eu ir lá esclarecer tudo. Não, porque está errado, está errado, está errado. E na minha razão eu estava... Se eu contar, você vai falar, está certo mesmo, pastor. Mas espiritualmente, ela voltou e falou assim, a lanterna está quebrada. Eu falei, então entra aí, vamos embora. Meu pai não vai deixar o carro ficar estragando, não vai deixar ninguém tirar minha viagem, vamos embora que eu estou brigando no lugar errado. Cheguei em casa, fui ajoelhar com o joelhinho no chão, falei, agora eu estou no plano certo. Agora eu vou colocar Satanás de onde ele perde, porque onde eu estava, quem ia perder era eu.
Cheio de razão, irmãos. Davi foi perguntar para o Senhor se ele devia ir atrás. Você viu que eu já estava com a espada na mão, imagina Davi. Se ele fosse carnal apenas, ele ia lá. Vou eu resolver isso aí. E ainda ia bravo com Deus. Fala, Deus, estou aqui fugindo, o Senhor deixa agora levar todo mundo embora, tacar fogo nas minhas coisas, onde já se viu, eu vou lá resolver essa parada. Ele foi perguntar para Deus se devia ir. Quem é homem aqui sabe. Como é que a gente resolve as coisas? Desse jeito? A gente precisa voltar a resolver desse jeito. Mulher, você que está aí acostumada, porque eu tiro satisfação mesmo. Eu escrevo, nem que for nas redes sociais, eu falo o que eu penso. A família inteira olha e fala, nossa, a mãe escreveu lá. A mãe estava discutindo no São Carlos agora, lá com uma mulher que ela nem sabe quem é. Já passaram por isso? Não, a minha mãe não, graças a Deus. Tem uns comentários que você olha e você fala, meu Deus do céu, que vergonha. A família vai ler isso aqui depois, né? Vamos tomar cuidado. Davi só se fortalece no Senhor aquele que tem obediência total no Senhor. Obediência total ao Senhor. Você só vai se fortalecer se você pegar a estratégia com Ele, se você orar e perguntar o que deve ser feito, e o Pai vai te dar a estratégia. Enquanto Davi orava, ô sacerdote, traz para mim aqui a estola sacerdotal, traz para mim aqui para eu perguntar para Deus. Qualquer um de nós ia falar, não, mas os caras vão continuar correndo, depois você não acha mais eles, Davi. Depois você não acha mais eles, vai lá, vai perguntando no caminho mesmo, né? Já monta lá, já entra no carro, dá a partida e vai tentando perguntar para Deus no trânsito ali e tal. Não, não é assim não. Davi parou tudo, perguntou ao Senhor e só saiu quando Deus falou para ele ir, que ele iria alcançar. E a resposta é que ele foi e conseguiu trazer todo mundo de volta, mas ele fez questão de saber qual era a vontade do Senhor para a vida dele. A gente precisa saber perguntar ao Senhor, estabelecer que Ele é o Rei das nossas vidas e sermos totalmente obedientes a Ele. E isso a gente só conquista com comunhão, com conhecimento da palavra, como nós estamos fazendo aqui hoje. Sabendo quanto a gente pode usar, como a gente pode conversar com o Senhor e traçando as estratégias aos pés dEle. Verso 18 diz, assim, Davi salvou tudo quanto havia sido tomado dos amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levavam diante dele e diziam, esse é o despojo do Davi. Está vendo aqui? Os homens chegando e falando, Davi, esse despojo é seu, como você é bom, né? Eu nem ia atacar aquela pedra, Davi, era só para falar para você que eu estava bravo. A Bíblia é rica nos detalhes. Tudo. E se você continuar lendo, vai vendo que tinha mais coisa na mão dos caras. Davi pegou. E ele mandou até para o povo dele lá em Israel, dividindo o despojo de guerra. Davi conseguiu tudo. Aos pés do Senhor. Se você for obediente, perguntar ao Senhor sobre cada passo que você for dar, Ele vai te fazer recobrar qualquer coisa que tiraram da sua mão. Qualquer traição que você recebeu, que destituiu você de algum lugar. Destituiu você, de repente, foi só o seu brio, algo que feriu você por dentro, que as pessoas talvez duvidem de você. Deus pode restituir desde que você esteja obediente a Ele. Se alguém tentou tocar no seu casamento, se alguém tentou tocar no seu emprego, tudo o Senhor pode restituir. E eu fui viajar para Israel lá, sem nem pegar férias. Deus falou assim, deixa com o pai, nem férias você vai precisar tirar, vai passear. E fomos lá passear em Israel, voltei, paguei minhas horinhas lá, depois marquei outro dia de férias. Falei, vocês não queriam dar aquela? Meu pai me deu o descanso, a viagem, e ainda vai me dar férias. Eita glória! Dá vontade de cantar para eles, mas não pode, essa música não é de Deus. Tem sabor de mel. Não cantei, eu juro para você. Fica de pé, vamos orar. Aleluia.